Bem, gente, vamos fazer uma leitura do que está aqui disponibilizado em tela, tá? Nós vemos o seguinte: os anúncios e comerciais dos produtos utilizam códigos e modelos para que o consumidor creia que comprando o produto, ele se verá como o que é mostrado no comercial. Ou seja, tem alguns dados aqui que nós podemos ver para a gente começar a identificar algumas coisas que são geradas no consumidor e que podem ser criticadas, né? E essas coisas que são geradas no consumidor é feita através da indústria da propaganda, daí o nome indústria cultural, tá? O que é indústria cultural? Né? Antes da gente destrinchar esses termos aqui na frase abaixo, vamos tentar refletir sobre o que é indústria cultural, tá? Indústria cultural para os teóricos da Escola de Frankfurt, da teoria crítica, eu cito aqui Adorno, Horkheimer, Marcuse e tantos outros que vieram ali a teorizar esses problemas num período entre guerras e pós-guerra, né? Ou seja, entre 1930 e 1945, e de 1945 para frente, principalmente depois de 1945, porque o mundo do consumo estava explodindo, né? Em termos de produção de mercadorias, e essas mercadorias precisavam ser consumidas pelas pessoas. E aí a indústria da propaganda começou a ser redimensionada para cumprir o objetivo de comunicar, né, ou de acelerar o processo de compra desses produtos por meio das mensagens que eram passadas. Né? O que a gente tem aí então? Produtos consumidos em massa, em grande serialidade, né? Eles precisam ser absorvidos pelos compradores. Eles não podem ficar parados, porque senão tem uma crise dentro do sistema. Então é preciso que se acelere a velocidade de compra do produto que é produzido. Quanto mais rápida a, a compra do produto, melhor para as empresas. Né? Então, a indústria da propaganda ela ajuda no encurtamento entre a produção do produto e a compra, a distribuição e a compra dele. Tá? A compra do produto, ela geralmente é facilitada, né, pelos anúncios, pela publicidade. É por isso que a publicidade ela vai se organizando junto com esse novo contexto do pós-guerra, né, que cria uma sociedade de consumo cada vez mais expandida, mais alargada no Ocidente. Né? Produção do produto, né, distribuição do produto e consumo do produto. Só que entre a distribuição e o consumo do produto, a indústria da propaganda aparece como uma alternativa para que a possibilidade de compra seja realizada de uma maneira mais rápida. Né? Por isso que nós temos, então, o surgimento da indústria cultural, que é o que o Adorno, né, e tantos outros falam, né, Benjamin, né, em relação ao mundo pós-guerra e o mundo, de algum modo, o mundo que estava começando a se construir já durante as guerras mundiais. Né? Então, quando a escola de Frankfurt, ou a teoria crítica, começa a falar sobre essa questão da indústria cultural, é para avaliar sobre essa produção em série de anúncios para gerar um poder de compra mais rápido, né, para intensificar a compra. Sem a indústria cultural, sem essa produção de meios alternativos de consumo, é mais difícil haver a compra. Né? Só que existe, para a teoria crítica, existe uma série de efeitos colaterais, né, na subjetividade das pessoas, na consciência das pessoas. E não só na subjetividade de consciência, mas na maneira como elas desejam. Dependendo do modo como elas passam a desejar um certo produto, o desejo delas começa a ser formatado, configurado de acordo com a lógica da propaganda ou a lógica do mercado que oferece aqueles produtos para ela. De algum modo, o mercado ele não só apresenta coisas para as pessoas, mas cria necessidades que não existiam antes na consciência das pessoas. Né? E essa criação de necessidades ela pode de algum modo ser atribuída à propaganda, à indústria da, da publicização dos produtos. Né? Então nós temos esse ponto de partida para a gente entender o que foi, o que é a indústria cultural, né? E a partir disso a gente pode falar de linguagem da sedução de tudo que segue dessa linguagem da sedução. É preciso seduzir, criar necessidades de compra e a partir disso a propaganda entra. Então ela cumpriu uma missão muito clara,
né, no mundo ocidental. Embora ela possa ser usada de uma maneira ética e alternativa, como a gente tem observado hoje, né, incentiva a consumo de produtos mais saudáveis, incentiva a consumo de produtos orgânicos, evitar consumir sacola plástica, né, tem uma série de propagandas relacionadas a isso. Nesse período do pós-guerra, principalmente na sociedade ocidental, aí você pega França, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, você tem uma tentativa de ligar a indústria da propaganda, né, ao mundo do consumo desenfreado, né? E aí é preciso produzir uma linguagem da sedução. E a linguagem da sedução, ela tem a seguinte característica, né? Os anúncios e comerciais de produtos utilizam códigos e modelos para que o consumidor creia, né, que ele tenha fé, que comprando o produto, ele se verá, ou se reconhece como que é mostrado no comercial. Como é que se cria, então, uma necessidade de compra lá onde o indivíduo não quer comprar nada? Né? É essa a pergunta. Através da linguagem da sedução. É preciso produzir uma linguagem da sedução que estará ligada às peças publicitárias para que o indivíduo creia, né, que ele sinta fé que aquele produto, ou os personagens que estão naquele produto que está anunciado, né, sejam meio que o reflexo dele. Né? A pessoa se reconhece naquilo que está sendo visto. Né? É um jogo de espelhos, né? O que é divulgado, de algum modo, não deixa de ser a imagem que eu tenho dentro de mim a meu próprio respeito. Né? Vai juntar as duas coisas e aí você tem uma espécie de fé naquilo que está anunciado. Né? É isso que é a indústria cultural, é isso que os teóricos da escola de Frankfurt tinham para dizer, né? Na época. Né? O indivíduo passa a se reconhecer como que é mostrado no comercial. Né? Ele passa a não ser crítico em relação à sua própria conduta de consumo quando ele é direcionado a comprar por meio das peças publicitárias. Quando ele faz isso, ele faz sem pensar. Né? Ele age quase que irracionalmente. Né? Só que dentro da racionalidade do mercado. O mercado pede para que ele age daquela maneira, ele vai e age, e ao agir daquela maneira, ele de algum modo opera de um modo irrefletido. Né? Ele age por impulso. Né? Então, e essa ação por impulso ela é controlada, ela é produzida artificialmente. Esse é o primeiro elemento. Né? Então, mas para isso é preciso que o indivíduo creia no poder de compra como se fosse uma religião. Né? A religião, o consumo, a religião do consumo, a religião do mercado, né? A religião dos personagens, né? Das figuras famosas que aparecem nesse mercado. Né? É, existe uma possibilidade de crença naquelas figuras, assim como se fosse você. Né? É basicamente esse o primeiro aspecto que a gente deve entender da teoria crítica da Escola de Frankfurt, que desenvolveu criticamente a ideia de indústria cultural, né? E fez uma avaliação crítica não só da indústria da propaganda, mas dos meios de comunicação em geral. Tá? Tá, então nós temos aqui um primeiro ponto para fixar, tá? O primeiro ponto a fixar é a categoria do reconhecimento, conforme vocês estão vendo em tela. O que significa reconhecimento, né? Nós temos aqui escrito. Reconhecimento é como eu me reconheço mediante os aspectos sedutores das personagens da indústria da propaganda, né? Então, a primeira coisa que você deve fazer toda a vida, que você observa o público consumidor das peças que você produz ou das peças que outras pessoas produzem em agências de publicidade, não só peças, né, mas de outros meios outros formatos de comunicação que buscam produzir algum tipo de demanda, né, de consumo, é o seguinte: você deve se perguntar sobre como é que o público se reconhece naquilo que está sendo anunciado. Como é que ele se sente seduzido? Como é que ele se sente quase que abduzido? Imagina, aquele disco voador chega lá, puxa a pessoa, mas a pessoa ao mesmo tempo se sente atraída por ele, né? Um OVNI chega, atrai a pessoa e a pessoa também se sente atraída por ele. É a mesma coisa na indústria da propaganda. É um tipo de abdução que leva à compra para poder acelerar a, a, a circulação de mercadorias, né? Porque a mercadoria ela vai para o mercado e depois sai, porque vai para os lares, né? Vai para os lares, vai ser consumida em algum espaço específico, seja no lar ou seja em outro lugar preciso, tá? Então, mas para isso você precisa, a indústria cultural os teóricos da escola de Frankfurt, né, que desenvolveram a ideia de indústria cultural, estavam se perguntando
como é que, se perguntando, né? Como é que os indivíduos se reconhecem naquilo que está sendo anunciado, né? Como é que eles se veem, né? Porque eu preciso me reconhecer em alguma coisa, eu preciso me sentir identificado, é a categoria de identidade, né? Com aquilo, para que eu possa agir, né? Esse é um ponto fundamental. Eu preciso agir. Se eu preciso agir, eu preciso me reconhecer, porque senão eu fico desestimulado. Portanto, eu preciso me identificar com aquilo que é o outro, e nesse outro, que é a propaganda, eu passo a reconfigurar os meus desejos. As minhas necessidades elas passam a estar ligadas ao modo como eu me vejo nas coisas que eu compro, né? Então, antes mesmo do indivíduo consumir algum produto, ele já se vê naquele produto que ele adquire, né? Isso seja relacionado aos produtos de alimentação ou qualquer outro tipo de produto que tá anunciado, né? Que está colocado à venda. Também nas prateleiras do supermercado ou não. Tá?